Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, especialmente aqui os da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, aos funcionários da casa, cumprimento também a imprensa que está representada pelo Fernando e especialmente a vocês munícipes presentes que vieram participar desta audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Falar também aos senhores que este evento, nesta audiência pública, terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores. E também tem a lista de presença, que está aí com o nosso funcionário Eliseu e que também vai estar aí para os senhores assinar quem se encontra presencialmente. Esta é uma audiência pública para debater o projeto de lei do Legislativo número 02/2025, de autoria do vereador Alexandre Barros, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros ou similares com estampidos ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Iporã do Oeste. Prezados senhores, prezadas senhoras, esta audiência tem como objetivo promover a participação social, principalmente debater com os moradores, entidades e organizações sobre o impacto e o interesse da população sobre o referido projeto de lei. Este projeto foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, que emitiram pareceres favoráveis. No entanto, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sugeriu a realização dessa audiência para oportunizar a vossa participação em algo que diretamente os atinge. Quero comunicar a todos que aqui estão presentes que haverá um momento durante este evento no qual as pessoas podem se manifestar para tirar dúvidas ou dar sugestões em relação ao projeto de lei. Está passando uma lista e todos que querem se manifestar podem estar colocando seu nome para termos uma melhor organização. Nesse momento, eu convido a vereadora Astéria Kist para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, os funcionários dessa casa, aos colegas aqui da comissão e também a vocês que nos acompanham aqui e que nos assistem pelas redes sociais. Edital de convocação de audiência pública, projeto de lei legislativo número 02/2025. A Câmara Municipal de Iporã do Oeste, por meio do presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, CESAS, vereador Osni Simond, baseado no parecer aprovado pela comissão e no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 80-A da Lei Orgânica Municipal, convoca a população em geral, entidades civis organizadas, autoridades e demais interessados para participarem da audiência pública, que será realizada com o objetivo de debater o projeto de lei do Legislativo número 02/2025, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros ou similares com estampido ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Iporã do Oeste. A realização da audiência pública visa garantir a transparência, a participação popular e o amplo debate sobre o referido projeto de lei, que trata de tema de relevante interesse público envolvendo saúde, bem-estar, segurança e meio ambiente. Data 9 de julho de 2025, horário 19 horas, local plenário Pedro Arthur Amund, Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Rua Boa Vista, número 309, Centro. Durante a audiência, será apresentada a justificativa do projeto, aberta a palavra aos cidadãos e coletadas sugestões
opiniões e manifestações que poderão ser incorporadas ao processo legislativo. O projeto completo está disponível para consulta pública no site oficial da Câmara Municipal e na Secretaria Legislativa em horário de expediente. Participe, sua opinião é fundamental para a construção de políticas públicas mais justas e inclusivas. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 24 de junho de 2025. Osni Simon, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Solicito, nesse instante, a vereadora Astéria Kist para fazer a leitura do projeto de lei legislativo número 02/2025 e sua justificativa. Projeto de lei do Legislativo número 02/2025 proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, buscapés, morteiros ou similares com estampidos ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Iporã do Oeste. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido em todo o território do município de Iporã do Oeste o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício, rojões, bombas, buscapés, morteiros ou quaisquer artefatos pirotécnicos que produzem estampido ou efeito sonoro ruidoso. Parágrafo único. Não se inclui na proibição prevista no caput os fogos de artifícios conhecidos como fogos de vista, que produzem exclusivamente efeitos visuais com baixo estampido ou estouro. Artigo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se fogos de artifício sem barulho os denominados classe A e B, ou seja, aqueles explosivos de efeito predominantemente luminoso e com baixo nível sonoro de estampido, com no máximo 65 decibéis. Artigo 3º. A proibição se aplica a áreas públicas e privadas, em zona urbana ou rural, tanto em recintos abertos quanto fechados. Artigo 4º. O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades ao infrator. 1. Advertência formal na primeira ocorrência. 2. Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor de 20 Unidade Municipal de Referência Fiscal, UMRF, conforme o valor vigente na data da infração. Parágrafo 1º. Em caso de novas reincidências, a multa será aplicada em dobro a cada infração subsequente. Parágrafo 2º. Os valores arrecadados com a aplicação de multas serão destinados integralmente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para ações voltadas ao bem-estar da população e campanhas educativas sobre poluição sonora e cuidados com pessoas e animais. Artigo 5º. A fiscalização do cumprimento desta lei será exercida por órgão ou setor designado pela administração municipal, podendo contar com o apoio da Polícia Militar mediante convênio. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá designar servidor público preferencialmente efetivo para realizar vistorias, autuações e lavraturas de multas conforme previsto nesta lei. Artigo 7º. A presente lei será regulamentada por decreto do chefe do Executivo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Iporã do Oeste, 6 de junho de 2025. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei do Legislativo número 02, de 6 de junho de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, venho encaminhar a este plenário o projeto de lei número 02/2025, que visa a proibição do manuseio,
a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, buscapés, morteiros ou similares com estampido ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Iporã do Oeste. Considerando que os fogos de artifício com estampido produzem elevados níveis de poluição sonora, causando desconforto, medo e sofrimento a diversos grupos vulneráveis da população, como crianças, idosos, pessoas enfermas e pessoas com transtorno de espectro autista. Considerando que os ruídos provocados por artefatos pirotécnicos com efeitos sonoros ruidosos impactam negativamente a saúde e o bem-estar de animais domésticos e silvestres, gerando estresse, desorientação, fugas e até mesmo óbitos. Considerando que a utilização de fogos com estampido representa risco à segurança pública e à integridade física de quem os manuseia, bem como de terceiros, especialmente em áreas de grande aglomeração de pessoas. Considerando que já existem alternativas silenciosas, como os chamados fogos de vista, que produzem apenas efeitos visuais e oferecem menor impacto à saúde pública e ao meio ambiente. Considerando que outros municípios, como Belmonte, Santa Catarina, já aprovaram leis que proíbem o uso, a queima, a soltura e o manuseio de fogos de artifício com estampido, com resultados positivos em termos de redução de riscos e maior respeito à coletividade. Considerando que é dever do Poder Legislativo zelar pela proteção da saúde, do meio ambiente, da segurança e do bem-estar da população, promovendo a convivência harmônica e a inclusão social. Considerando ainda que a proposta está em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ambiental e do direito à saúde, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, é que faço e apresento o projeto de lei. Atenciosamente, Alexandre Barros, vereador PSD. Convido a vereadora Astéria Kist, relatora do projeto da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, para falar sobre o parecer do projeto. Falar ou ler? Então, trata-se de projeto de lei apresentado pelo vereador Alexandre Barros, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, buscapés, morteiros ou similares, com estampidos ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Iporã do Oeste. O projeto de lei foi protocolado no dia 6 de junho de 2025 e lido na sessão do dia 9 de junho. Parecer das... Então, seguindo a orientação regimental, o projeto de lei ele encontra-se na comissão, onde ele aguarda o parecer para seguir a tramitação. Então, o parecer, né? Os senhores vereadores eles não apresentaram emenda a esse projeto do Legislativo. Então, considerando o parecer favorável da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, e considerando também, após a análise do projeto de lei do Legislativo, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, então, considerando tratar-se de um projeto que proíbe por completo a prática de soltura de fogos, inclusive em eventos tradicionais e religiosos, essa comissão, então, deliberou pela realização de uma audiência pública, a qual, então, posteriormente foi agendada para a realização na data de hoje. Então, esse foi o voto, né, e a reunião ela foi realizada, então, aqui na Câmara, na sala de reuniões, no dia 16 de junho. Obrigado, Astéria, relatora do projeto. Convido, nesse momento, o vereador Alexandre Barros, vereador autor, para falar sobre o projeto. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Astéria, meus colegas da comissão, ao público presente, à imprensa, Fernando veio representar a imprensa, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Pessoal, falar um pouquinho desse projeto,
Eu acredito que, como médico veterinário, eu posso falar um pouquinho com embasamento em questão aos animais. Porque, assim, hoje em dia todo mundo tem um cãozinho. Quem não tem um, tem dois, ou quem não tem, tem um parente que tenha. E aí eu, como médico veterinário, eu acompanho essa luta aí há anos, que chega no final do ano, principalmente, mas lembrando que também nós temos fogos todo ano, eu acredito que isso aí cause um malefício aos nossos animais. Quais seriam os malefícios? Pessoal, tem muitas coisas assim que os leigos eles não vão entender, mas muita questão que quem tem um animal que sofre com isso aí vai dar uma questão de comportamento. O que isso quer dizer? Aquele cão ele não sabe de onde vem aquele barulho. Então, assim, se a gente for analisar que o cão ele escuta 4 vezes mais que nós, para nós pode parecer que não seja tanto, mas para aquele animalzinho está machucando. E aí o que vai acontecer? Fugas, problemas comportamentais, brigas. Então, baseado nisso, eu acho que esse projeto ele vai auxiliar. Falando agora na questão dos autistas, eu também vejo essa questão. A gente teve a oportunidade agora de entrar nesse mundo dos autistas, então eu acredito também que tem essa dificuldade, que eles apresentam essa dificuldade, porque tem muitos autistas que eles se incomodam muito com o barulho. Então eu acredito que isso vai ajudar também o universo autista. E sem contar também que a gente for ver quantos acidentes que acontecem, quantas pessoas ao longo desses anos que perdem mãos, perdem dedos, isso aí todo mundo está cansado de ver. Então, particularmente, eu acredito que isso seja uma boa, mas claro que a gente fez até o objetivo dessa audiência pública seja a gente ouvir o povo, porque o nosso objetivo não é vir aqui, como a vereadora falou, vai ser uma proibição. Então, acho que a gente tem que ouvir toda a população. Mas o objetivo disso aí é auxiliar os animais, os autistas, as pessoas idosas que estão enfermas, que fazem barulho. Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade para a gente estar resolvendo isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre, autor desse projeto de lei. Nesse momento também eu vou abrir a palavra aos demais vereadores que se encontram presentes. Então a palavra está aberta aos vereadores primeiramente e depois vai ser aberta ao público em geral presente. Então se tiver algum vereador que queira se manifestar nesse momento, por favor, agora é a oportunidade. Saúdo o senhor presidente da comissão e os demais membros da comissão, colegas vereadores, a imprensa, o Fernando aqui presente, os demais colegas e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre esse projeto, desde o começo, eu vi com bons olhos e vou justificar por quê. Na comunidade, às vezes se fala, nos eventos, festividades das igrejas e comunidades, não se pode mais estourar foguetes. Hoje ainda estive reunido com o presidente, que é o coordenador do Conselho da Matriz, que na verdade envolve em torno de 1.600 famílias que são sócios da Igreja Matriz aqui da cidade. É um grupo, e ele é o representante disso. Conversando sobre isso, nas últimas festas já não foi mais feita a alvorada festiva com foguetes. Quem mora perto da igreja deve saber disso, né? Que já foi evitado. Por quê? Tem pessoas idosas que moram lá perto. Eu digo assim, entre animais e pessoas, eu primeiro me preocupo com as pessoas. Idosos, pessoas doentes. Conheço muitas realidades que o pessoal reclama bastante quando tem. O bom é que nós, em Iporã do Oeste, já temos um povo bem mais consciente. Se nós olharmos, já não é mais aquele foguetório, tudo que outras épocas às vezes tinha. Mas dá para evitar. Eu acho que não é necessário. E para os autistas, e não são autistas, outras pessoas também com algumas limitações, a gente percebe o que isso representa. Eu tive num evento sábado ainda, quando a música começou um pouco mais alto,
uma família, depois não ficou muito tempo, porque o menino não pôde ficar. São muito alto, já irrita. E um foguete, com certeza, é muito mais que isso. Além disso, nós temos, eu digo assim, os autistas, então, já é uma característica que não podem, não suportam exceção, eles não conseguem, como tem outras situações também. Eu também acredito que não seja necessário fazer barulho, soltar foguetes, para mostrar a minha alegria ou a minha realização. Com isso, eu estou atingindo outras pessoas. Por isso, no meu entender, esse projeto é uma novidade na região. Tem ideias contrárias, a gente respeita. E cada vez mais, um povo, eu digo assim, a gente tem que evoluir. E isso é uma evolução. Sempre se estourava foguete. Mas isso não é necessário, dá para mudar. Muitas pessoas já têm essa consciência, já mudaram. E eu acredito que cada vez mais está acontecendo. Existem outros barulhos, cachorro latindo, moto roncando. Mas isso também, aos poucos, de repente, esse pessoal também pode ainda diminuir um pouco. Agora, aquilo que depende da nossa vontade, ir lá, soltar foguetes, isso não é, de repente, muita gente que não quer ouvir aquilo. E eles são obrigados a ouvir enquanto isso é permitido. Por outro lado, vejo também um pouco a dificuldade de fiscalização. Vai se ter que criar alguma forma de fiscalizar, punir se necessário, mas o objetivo não é punir. Acho que é uma evolução do ser humano. Vamos, como eu falei, não é necessário fazer barulho para mostrar a minha alegria. Acho que isso é o principal, o mais forte argumento que eu tenho. Por isso eu vejo com bons olhos. Mas como hoje nós temos ali, a participação não é, de repente, aquilo que a gente esperava. Uma audiência pública, porque ele vai ter reflexos, não quer dizer que não possa ser mudado depois, mas ele vai ter reflexos na sociedade, no município. Então, era uma oportunidade. Eu respeito qualquer opinião contrária, mas a minha posição, eu sou muito favorável a isso, mas se tiver sugestões, alteração, alguma coisa, acho que a hora é hoje ainda, então. Obrigado, presidente. Obrigado pela colaboração, vereador Nereu. Tiver mais algum vereador agora que queira se manifestar, é o momento também para estar expondo a sua opinião. Temos mais algum vereador? Então, passamos, nesse momento, a palavra livre. Vou conceder a palavra conforme a lista de inscrição. E, posteriormente, se tiver mais interessados, podem estar fazendo uso da mesma. Ressalto que as manifestações apresentadas serão acolhidas e passarão por avaliação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Todas elas serão registradas em ata. Então, tem a lista de inscritos aqui. Nereu Bart, então, já se pronunciou como vereador, né? E tem aqui inscrito o Rafael Trevisan. Então, ele também pode se manifestar. Boa noite a todos. Queria agradecer ao presidente e os demais da mesa aí. Eu acho que, por favor, soltar foguete. Se eu tenho uma chácara lá no interior, soltar foguete, quem que vai, quem vai fiscalizar? Se eu soltar, vou ser multado. Tem que fazer uma guarita no interior daí, fiscalizada. Como é que vai fazer? A minha opinião. Então, essa manifestação do cidadão Rafael Trevisan. Gostaria de convidar mais alguém da plateia aí, se quiser se manifestar, sinta-se à vontade. Gostaria que se identificasse e falasse seu nome para a gente dar sequência aos trabalhos. Boa noite, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade ali de estar conversando. E eu sou André Carlos Pilthaber, sou pai de uma criança autista e com mais
dificuldades, não só autismo, né? E eu concordo, tipo, com essa proibição. A gente também analisa que tem pessoas que querem fazer sua festa, curtir seu momento, mas às vezes uma criança ou uma pessoa adulta, um animal, ele tem uma sensibilidade na audição muito maior do que a nossa normal. A gente, como eu sou pai de uma criança autista, a gente às vezes vai frequentar uma festa. Na hora do almoço, muitas vezes a gente tinha que pegar e ir embora. Soltavam foguetes, as situações, nós não conseguimos controlar ela na mesa. A gente tem que pegar e ir embora. Ou num evento assim particular, às vezes numa comunidade, beleza? Ou de festa de família, o pessoal vem, larga foguete, a gente está feliz pela festividade do pessoal, né? Mas a gente vê, pelos animais, como eu também tinha uns animais que quando chegava o final do ano, meu Deus, você não controla o animal. E agora vai fazer 7 anos que nós temos ela. E todo ano essa virada de, tipo, alegria da virada de ano, esses eventos, para nós é uma situação bem complicada. Esse ano último aqui que nós tivemos, não tivemos esses barulhos todos, né? Teve já bem menos. Mas nós tínhamos que sair da cidade e às vezes pegar meia hora antes de chegar à meia-noite e sumir. Para o interior, algum lugar que seja mais calmo, porque tu não conseguia aguentar ela, porque ela bate um desespero, é uma choradeira. E mesmo depois de fogos, às vezes é 1 hora, 2 horas, aquele desespero, até você conseguir acalmar, né? A gente entende isso, né? Que tem gente que querem fazer sua festa e tudo, mas quem tem uma pessoa especial em casa, tipo neurodivergente ou com alguma outra sensibilidade, uma pessoa de idade, é complicada essa situação aí. Obrigado pela colaboração, Bildhauer, né, pela explanação e pelas palavras dirigidas à comissão e também aos demais presentes. A palavra permanece ainda à disposição. Quem quiser usar da palavra pode estar usando sem problema nenhum. Não sei se tem algum representante da Zanil, de repente, que queira fazer a sua colaboração também. Ninguém mais quer se manifestar? Então, assim, ó, eu, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, né, a gente então pediu para que houvesse essa audiência pública, justamente pensando que viessem várias situações e opiniões da população. Particularmente, eu recebi inúmeras mensagens no WhatsApp, né? Mensagens de texto, áudios, que se dirigiram a mim para colocar o seu ponto de vista, tanto a favor como também contra, né? Então, aquilo que o seu Bildhauer colocou aí, né, sobre essa questão do autista, né, ela foi bastante presente nas manifestações. Também a gente recebeu de alguns donos de pets, né, que também se manifestaram, e também eu recebi inúmeras situações de se colocar contrários à questão da proibição, né? Então, assim, algumas perguntas que os munícipes me fizeram. Eu vou colocar aqui, não é o que eu estou pedindo, é o que o munícipe pediu para mim, que sou o presidente dessa comissão. Em Iporã do Oeste, há um exagero de fogos? Do jeito que está, é um problema de saúde pública? Não seria melhor orientar, alertar dos efeitos que causam do que proibir? Isto é a manifestação do cidadão. Há real necessidade de criar lei específica para proibição? Se o município um dia pensar em realizar um evento de virada de ano com show pirotécnico e afins, não vai comprometer o evento? Se a lei for aprovada
nós não podemos mais soltar uns foguetes quando o meu time entrar em campo numa final de campeonato municipal. Nem mesmo fazer uma queima de fogos para uma alvorada festiva nos dias de festa da comunidade. Então, alguns questionamentos em relação que dá para sentir que são contrários ao projeto de lei, né? Mas também várias manifestações que são a favor da proibição. Então, acho que isso é bem democrático. A gente está, que nem se diz, numa sinuca de bico, né? A gente precisa decidir, né? Ou, de repente, criar algumas alternativas, alguma emenda ao projeto, né? O que a gente vai estar discutindo na comissão agora, porque esse projeto vai voltar para a comissão, e as questões levantadas pela audiência pública, e nós vamos estar debatendo e depois sim do parecer pronto dentro da comissão, né, ele vai chegar ao plenário e aí ele vai para a votação, né? Então ele vai ser votado em duas votações, né? E aí o que a maioria dos vereadores, que são os representantes legítimos da população, o que a maioria decidir vai se tornar lei, tá? Então, é um assunto polêmico. Eu chamei justamente como presidente da comissão, junto com os demais da comissão, para que houvesse esse debate. Pena que a participação popular não foi aquela que nós esperávamos. Esperávamos que tivesse aqui talvez 20 depoimentos, né? Tanto faz a favor ou contra, mas infelizmente a gente acabou se frustrando um pouco, né? Pela relevância do assunto, né? Pela atualidade que é este assunto hoje, talvez não só aqui em Porã, mas em várias cidades, né? Então acho que a gente tem que estar avançando sim, né? Mas a gente tem que também pensar naqueles também que gostam, né? Por isso que nós estamos aqui para discutir isso aí, tá? E, nesse sentido, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos, tá? Então, após essa audiência, eu ainda abro mais uma vez a palavra. Alguém mais quer se manifestar? Eu ainda dou essa prerrogativa aí de alguém poder se manifestar. Se alguém, temos aqui em torno de 20 pessoas presentes, né? E só 2, além do vereador Nereu, se manifestaram. Se tiver mais alguém, eu ainda vou deixar agora uma abertura para se manifestar. Bem tranquilo. Então, não havendo mais ninguém, o Jaci. Então, a palavra está aberta ao vereador e morador da linha Piraju, Jaci Guarnieri. Tá. Boa noite a todos, eu sou o vereador, né? A gente está participando desde o começo do projeto do Alexandre, né? Eu vejo assim também, que nem vocês estão colocando, né? É muito importante. Mas no interior também é complicado, né? Hoje, quantas famílias que tem uma idosa em casa registrada? Ele vai lá dar tiro na sua propriedade e como é que a gente vai fazer? Vai denunciar? O que vai acontecer? É uma coisa muito complicada. A cidade também, que nem vocês estão colocando, igrejas, casas de idosos, tudo é que o Zuni colocou, né? É uma coisa bem complicada. Hoje, cada família quase tem uma arma registrada. Como é que ele vai dar tiro na sua propriedade? Como é que eu vou denunciar? Então, são coisas assim que mexem muito com o povo no interior, né? E na cidade também, né? Eu sou favorável do Alexandre também, colocou tudo, explicou tudo sobre animais. Eu tenho as filhas que têm animais também, né? Cachorrinhos, a gente percebe, né? Mas percebe o outro lado também disso, né? Então, é uma coisa bem complicante. Era isso, mais ou menos, o que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, vereador e cidadão. Ainda deixo a palavra livre se alguém quiser se manifestar. Vereador Mário. Saúdo o vereador Osni, presidente da comissão, os demais integrantes. E
ao público aqui presente e aos que nos assistem pelas redes sociais. Então, para mim também é uma situação, esse projeto, a gente também recebeu inúmeras mensagens, né? Até nem tanto como eu esperava, né? Mas a maior frustração hoje é o povo não estar aqui, né? Muitas vezes, né, se reclama de longe, né? E quando é hora de marcar presença aqui, num encontro tão importante, né? As pessoas não aparecem, né? Isso não é legal numa audiência pública, com tão poucas pessoas e com um assunto que envolve o município inteiro, né? Como a gente sabe, a nossa tradição é em festas de comunidade, né, final do ano, largar foguetes, né? Isso é uma tradição desde que as comunidades existem, isso sempre existiu. E bem antigamente, quando a gente era criança, tinha aqueles outros foguetes ainda, uma bola ali que eles enchiam de não sei o que, né, tudo, e largavam, né, e davam uma explosão, e tanto, né, muito mais do que os foguetes de hoje, né. Mas, assim, hoje nós temos uma situação, o que eu dou bastante importância às crianças autistas, né, que nem o nosso colega ali, o Bill Tower disse, né, o André, é de extrema importância, né, cuidar das pessoas. Temos muitas pessoas idosas, embora que por Oeste eu veja que não há problema maior nisso, né? Eu não sei, fora de hora, fora de festividades, é difícil alguém largar um foguete, né? O povo de Porão do Oeste nessa parte é bem culta, né? É uma cultura que eu admiro, né? O povo está com a cabeça no lugar quanto a essa questão. Não é exagerado no nosso município, né? A não ser final do ano, né? Aí começa já de tarde e vai noite adentro, né? Isso é uma coisa... Pena que nós não podemos fazer, de repente, alguma emenda, né? Proibir é proibir em todo o território, né? Então, não existe abrir uma exceção ali para uma comunidade ou uma festividade qualquer. Então, é proibido, então, a partir da aprovação não vai existir mais isso. Então, seria isso, né? Então, a gente fica também ali com essa questão já decidida, né, que a gente vai optar, né, e nos próximos dias, então, a gente vai levar na mesa ali para aprovação ou rejeição, né. Então, depende dos vereadores, né? Cada um tem o seu poder, né, é o poder do vereador, o seu voto, né, então, mas bem tranquilo. Obrigado. Obrigado pela colaboração, vereador Mário, e continua livre a palavra. Então, não tendo mais ninguém, vamos à conclusão e encaminhamentos. Após esta audiência, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social irá emitir novo parecer referente ao projeto de lei do Legislativo número 2/2025 e, caso considerar necessário, propor emendas ou outras decisões que são de sua competência. E, a partir disso, o projeto de lei volta ao plenário para discussão e votação. Agradecemos a participação e a contribuição de todos. Declaro encerrada a presente audiência e determina ao secretário a lavratura de ata que será anexada à lista de presença e posteriormente juntada ao projeto. Boa noite a todos.